Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo, sou professor de Geografia e eu estou aqui um pouco para falar sobre a relação entre Covid e a geografia, né? Fevereiro do ano passado a gente começou, eu e o professor Felipe, né, professor de Biologia, a gente trabalha na mesma escola e a gente fez uma série de palestras com os alunos da nossa escola, né? A gente começou pelos sextos anos e foi até o ensino médio, falando com todos eles sobre o problema do coronavírus, o que poderia vir a acontecer. Naquela época a gente já estava se preparando para de repente ter um lockdown, de repente terminar com as aulas presenciais, né? Obviamente a gente não sabia o tamanho do problema, a gente não sabia até onde isso ia chegar, e hoje a gente já tem uma perspectiva a gente tem um panorama bem obscuro, né, do que a gente já passou e aquilo que está vindo por aí, né? O número de mortes continua aumentando num número exponencial. Muito disso se deve ao fato de que o vírus sofreu uma mutação, né? A gente tem a variante P1, que é a variante que a gente chama do Amazonas, né? Porque surgiu lá primeiramente. Essa variante do Amazonas ela é muito mais contagiosa, então ela está afetando muito mais pessoas. Mesmo que hoje a gente já tenha vacina, né? A gente já tem vacinas do coronavírus, mesmo que nenhuma seja brasileira, mas estão vacinando no Brasil, em um número menor do que em outros países do mundo, mas a gente está vacinando aqui. O coronavírus, então, ele vem modificando a maneira com que a gente observa o planeta, né? O coronavírus ele surgiu lá na China, ele se disseminou, né, numa cidade gigantesca que é Wuhan, com mais de 10 milhões de habitantes. Ela se disseminou, começando pela Ásia, e aí passou para o Irã, começou no Japão e foi indo para a Europa, e daqui a pouco já estava no Brasil. E a partir daí a gente começou a se assustar com isso, porque algumas pessoas começaram a falecer. Mesmo que no início o número de mortos, a porcentagem era baixa, isso foi aumentando gradativamente e hoje a gente tem um número muito alto de pessoas. Possivelmente vocês que estão assistindo o vídeo conhecem alguém que já faleceu de coronavírus. A gente fala assim, mas é que tem muita falsa divulgação, ou às vezes morre alguém de alguma outra coisa e colocam que é coronavírus. Eu não sei, eu não gosto de entrar nessa polêmica, eu acho chato, eu acho que a gente tem que parar e pensar e refletir sobre a nossa postura como ser humano, né? E a geografia ela tem um certo... a gente pode analisar a partir da visão da geografia sobre isso. Por que o Brasil é um foco disso, né? A gente pode pegar a questão cultural. O Brasil é um país onde a população ela tem uma visão diferente, ela tem uma certa liberdade que os países orientais eles não conseguem observar da mesma maneira, tá? E a gente não precisa colocar só o Brasil nesse grupo, a gente pode colocar o Brasil, México, Argentina, o próprio Chile, o Peru, né, que são países latino-americanos e tem uma cultura onde a religião é muito forte, né, onde a gente acaba, vamos dizer assim, descreditando muito a ciência, né? E esses fatos eles levam, né, os países latinos a sofrerem mais com o coronavírus. A gente pode colocar também uma parte dos Estados Unidos, que lá também tem uma população muito cética a isso, né? E aí a gente coloca também, por exemplo, a França, que é um país que tem uma rejeição muito grande a vacinas. Eles são anti-vacinas, uma boa parte da população francesa, diferente do Brasil. O Brasil é um país onde a população quer se vacinar, né? Esses são dados importantes. Eu não sei se foi o IBGE ou o Fiocruz, eu sei que foi um desses órgãos que ele fez essa pesquisa, né, uma pesquisa por amostra, e identificou que o brasileiro ele quer se vacinar. Uma boa parte da população brasileira quer se vacinar. E aí, claro, né, a gente vai ver essa questão cultural, a gente pega a questão do brasileiro ser mais livre, né? A gente viver num país tropical, que quer estar na rua, é ruim ficar em casa porque aqui é muito quente, então as pessoas saem, né, se aglomeram, vão tomar sua cervejinha e acabam passando de um para o outro o vírus, tá? O que mais que a gente pode destacar, né? A gente não está no inverno, mas o inverno é uma época de disseminação de outras doenças, como a gripe, né? Então a gripe, juntamente com o coronavírus, vai fazer com que o número de leitos nas UTIs vai aumentar demais. Agora a gente já não tem mais leito na UTI. Vocês imaginam quando tiver a gripe junto? Eu não quero ser alarmista, eu não quero ser, sei lá, com teorias aí de que vai acabar o mundo ou que as pessoas vão continuar morrendo muito, mas é o que a gente está vendo, né? O número de mortos está aumentando e a tendência, infelizmente, é que o número de mortes continue subindo, né? Então,
Se a gente não tem uma campanha de vacinação urgente e rápida, quando chegar no inverno a gente vai ter duas doenças aí que afetam muitas pessoas, principalmente pessoas idosas, que é a gripe e agora o coronavírus. Então, pessoal, se cuidem, tá? O meu vídeo, eu não queria fazer um vídeo muito longo, eu queria fazer um vídeo curto, eu queria que vocês tentassem se conscientizar. Queria tentar explicar um pouco mais sobre o coronavírus. A gente pode colocar a China no meio disso, né? Algumas pessoas aí falam, mas a China criou esse vírus em laboratório e agora está disseminando pelo mundo. Olha, sinceramente, né, tudo que os cientistas falaram, eles disseram que isso não pode ser um vírus criado em laboratório, isso é uma coisa que surgiu do nada. Se está beneficiando um país, a gente pode pegar e analisar isso de algum modo, de um panorama, né? Realmente, tem países que o número de mortos é baixo, né, já estão liberando a população para trabalhar, porque eles controlaram o vírus, isso por um mérito deles próprios. A gente pode colocar nesse grupo aí a Nova Zelândia, o Uruguai, que são dois países pequenos, a gente não pode deixar de lembrar isso, mas também a própria China, né? A China é um país que conseguiu controlar o coronavírus e agora ela está liberando a sua economia. Então a gente coloca assim, poxa, hoje o objetivo da China é se tornar a maior economia do mundo, a potência hegemônica mundial. Se ela sai fortalecida da pandemia, significa que ela está mais próxima de chegar no objetivo dela, que é ser a potência hegemônica mundial. Só que daí tem um cara lá da Grécia Antiga chamado Tucídides, tá? Isso eu tô comentando com vocês porque eu leio e porque eu vejo outros canais aí, e depois eu posso fazer até um vídeo mostrando os canais que eu assisto, que são muito bons, de pessoas que estudam muito, que são professores, são muito inteligentes, e a minha memória é muito mais auditiva, então por isso que eu acabo criando vídeos, para mostrar para vocês o que eu sei e o que eu posso, né, disseminar de conteúdo. E também gostaria muito que vocês me passassem o conteúdo de vocês, o que vocês gostariam que eu trabalhasse, para ver se está de acordo e para ver se eu consigo falar e explicar da minha maneira aquilo que eu sei. Bom, enfim, a China, então, potência hegemônica, quer se tornar uma potência hegemônica, e a atual potência hegemônica é os Estados Unidos. O Tucídides, ele tem uma teoria de que quando tem uma potência hegemônica que está mandando e tem uma potência em ascensão que quer se tornar uma potência hegemônica, geralmente elas entram em conflito. Tá? Isso aconteceu entre a Inglaterra e a Espanha lá em 1700 e alguma coisa. Isso aconteceu entre a Alemanha e a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores colocam como uma guerra só. E isso pode acontecer agora entre Estados Unidos e China. Geralmente isso acaba em guerra, né? O vencedor a gente não sabe, mas geralmente isso acaba num conflito militar. A gente está vendo o quê? A gente está vendo um fato relevante, que é a pandemia. Anteriormente a gente tinha um fato relevante, que foi a Segunda Guerra Mundial, que fez com que os Estados Unidos ascendesse como uma potência hegemônica, junto com a União Soviética, né? Mas de certa forma os Estados Unidos sempre foi um pouco superior à União Soviética em todos os sentidos. Na época do Tucídides, a gente teve a guerra entre Atenas e... Agora eu me perdi. Eu não vou cortar o vídeo, porque eu não posso cortar, eu não sei como corta um vídeo. Atenas e Esparta. Atenas e Esparta. Então, a guerra entre Atenas e Esparta foi a análise que o Tucídides fez, e depois disso o Tucídides, a ideia do Tucídides passou para várias outras questões aí, por exemplo, a França contra a Inglaterra, que foi uma guerra de 100 anos, e outras guerras entre potências, e é o que pode acontecer. Só que a gente está falando hoje de duas potências que são nucleares, né? Uma China que tem 1,4 bilhões de habitantes, é um número absurdo de gente. Os Estados Unidos tem menos que isso, mas daí a gente pode colocar então os Estados Unidos mais OTAN, né? Que daí são os países europeus. E a gente tem uma disputa no Mar do Sul da China, a gente tem a China aumentando o seu grau de influência no mundo. Então isso é muito assunto, e eu deixo aí para vocês, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem dar dicas do que eu posso falar, por favor, eu deixo aí à vontade para vocês. E é isso aí então, pessoal. Não sei se eu deixei algum assunto em branco, porque eu fui falando e falando e falando. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, comentem aí, beleza?